O telefone de Ana Silva vibrou insistentemente sobre a mesa de cabeceira às 6 da manhã. Quando ela abriu os olhos ainda sonolenta e pegou o aparelho, o nome do seu agente piscava na tela como um alerta vermelho. Ana, liga a televisão, agora o teu mundo acabou de explodir, disse a voz rouca do outro lado sem qualquer preâmbulo. Ao abrir o site de notícias, o coração dela parou por completo. Capturas de tela das suas mensagens privadas com Beatriz Mendes enchiam as manchetes em todas as redes sociais. Apresentadora do debate nacional envolvida em romance secreto com rival da emissora, lia sem letras garrafais, mas o choque maior veio logo a seguir. As audiências do programa da noite anterior tinham subido 300%, o recorde absoluto para a Luz TV. O escândalo que deveria ter destruído a carreira dela em segundos estava inexplicavelmente a transformá-la na estrela do momento. Ana sentiu o estômago revirar enquanto rolava os comentários. O público português dividia-se entre choque moral e curiosidade voraz. Alguns chamavam-lhe hipocrisia, outros elogiavam a coragem de viver o amor verdadeiro numa indústria que devorava segredos. Ela sabia que Beatriz ia ver aquilo em poucos minutos e que nada seria igual depois. Levantou-se da cama com as pernas trêmulas, abriu a janela do apartamento em Alfama e deixou o ar fresco de Lisboa entrar enquanto o sol nascente pintava o Tejo de laranja. As mensagens que trocavam há 2 anos tinham começado inocentemente durante as gravações de um especial sobre política de género, agora estavam expostas ao mundo inteiro e o pior era que alguém as tinha vazado de propósito. Ana pegou no computador e verificou a origem. Um utilizador anónimo chamado Insider Luz tinha publicado tudo no Twitter e no Instagram com legendas venenosas sugerindo que a relação era apenas uma estratégia para subir na emissora. Ela sabia que não era verdade o amor entre elas nascer em noites de confidências depois de debates acesos, quando a pressão da concorrência com a SIC as unira em vez de separar. Beatriz Mendes era a CEO apresentadora mais jovem e ambiciosa do canal, a mulher que sonhava com o horário nobre e que via em Ana tanto uma aliada como uma ameaça. Agora o segredo que as protegia estava a ser usado contra elas e Ana pressentia que o chefe da Luz TV, António Ferreira, ia querer explorar aquilo ao máximo. O telefone tocou novamente, era Beatriz, a voz dela tremia de raiva. Ana, isto é o fim, como é que isto aconteceu, quem fez isto? Ana respirou fundo tentando manter a calma. Não sei, Beatriz, mas as audiências estão a disparar. O Ferreira já mandou mensagem a dizer que quer uma reunião urgente ao meio-dia. Do outro lado o silêncio durou segundos demais. Não podemos assumir isto publicamente, Ana, eu tenho a minha carreira a construir, tu sabes que a minha família ainda não aceita isto. Ana sentiu uma facada no peito, mas respondeu com voz firme. Vamos pensar com cabeça fria primeiro, precisamos de nos encontrar em privado antes que os jornalistas cerquem o estúdio. Elas marcaram um café discreto num bairro afastado e Ana desligou sentindo o peso de uma decisão que mudaria tudo. Enquanto se vestia com o tailleur cinzento que usava sempre nos dias importantes, ela olhou-se ao espelho e viu pela primeira vez o medo verdadeiro nos seus olhos. O escândalo não era só sobre elas, era sobre o poder que a emissora detinha sobre as suas vidas e sobre a forma como o público português ainda julgava o amor entre duas mulheres mesmo em 2025. Ana saiu de casa com o coração acelerado, sabendo que cada passo dali em diante teria consequências irreversíveis. No táxi a caminho do café, ela reviu mentalmente as últimas mensagens que tinham trocado na noite anterior. Amo-te mais do que o meu lugar no ar, escrever a Beatriz, e agora aquelas palavras estavam espalhadas como prova de fraqueza. Quando chegou ao local, Beatriz já estava lá sentada num canto escuro com óculos escuros e o cabelo preso num rabo de cavalo severo. Os olhos delas encontraram-se e por um segundo o mundo parou. O amor ainda estava lá, mas o medo era maior. Temos de negar tudo, Ana, sussurrou Beatriz assim que Ana se sentou. Diz que foi um hack, que alguém manipulou as mensagens. Ana abanou a cabeça devagar. Isso só piora as coisas, Beatriz, o público já viu as palavras verdadeiras, se mentirmos agora perdemos tudo, incluindo a credibilidade que construímos. Beatriz apertou as mãos sobre a mesa, os nós dos dedos brancos. Tu podes dar-te ao luxo de ser romântica, eu não, eu sou a que está a competir pelo horário das 10 e o Ferreira prometeu-me uma promoção se eu entregar resultados. Ana sentiu o chão tremer debaixo dos pés, aquela era a primeira fissura real na relação delas, o amor contra a ambição e a sobrevivência. Elas saíram do café separadas para não serem vistas juntas e Ana dirigiu-se à Luz TV com a sensação de que o dia ia ser o mais longo da sua vida. Quando entrou no edifício, os olhares dos colegas eram uma mistura de pena, curiosidade e inveja disfarçada. O produtor executivo esperava-a na sala de reuniões com um sorriso que não chegava aos olhos.
Ana, as audiências estão loucas, o telefone não para de tocar, isto é ouro puro. Ana sentou-se tentando controlar a respiração. O que queres que eu faça, António? Ele inclinou-se para a frente. Quero que uses isto a teu favor, vamos transformar o escândalo num debate especial sobre amor e identidade no Portugal de hoje. Tu e a Beatriz vão apresentar juntas e o rating vai triplicar outra vez. Ana sentiu o sangue gelar, aquilo não era uma sugestão, era uma ordem, e ela sabia que recusar significava o fim da carreira. Ao mesmo tempo, Beatriz recebia a mesma proposta no outro lado do corredor e as duas percebiam que o jogo de poder acabara de começar de verdade. A reunião terminou com António Ferreira a bater palmas como se tivesse ganho a lotaria. Vocês duas são o futuro da Luz TV, agora vão para casa, prepararem-se para o especial da manhã e lembrem-se, o público quer drama mas também quer heroínas. Ana saiu da sala com as pernas a tremer e encontrou Beatriz à espera no corredor. Os olhos dela brilhavam com uma mistura de excitação e pânico. Ana, isto pode ser a nossa salvação, murmurou Beatriz, puxando-a para um canto discreto. Se jogarmos bem, podemos transformar o ódio em audiência e depois voltamos ao normal em privado. Ana olhou para ela incrédula. Voltamos ao normal? Beatriz, tu queres que eu finja que o nosso amor é só um truque de marketing? Beatriz baixou os olhos por um segundo, mas logo ergueu o queixo com a determinação que a tornara famosa. Não é fingir, é sobreviver. A indústria não perdoa fraquezas, tu sabes disso melhor do que ninguém. Elas separaram-se novamente, cada uma para o seu gabinete, e Ana fechou a porta sentindo o peso de todas as escolhas que tinha feito até ali. Em casa ela abriu o computador e leu os comentários mais recentes. Alguns apoiavam-nas chamando-as de pioneiras, outras insultavam-nas com palavras que ela nunca imaginara ouvir em Portugal. O seu telefone não parava de receber mensagens de familiares e amigos, alguns a oferecer apoio, outros a pedir explicações. A mãe dela, de Setúbal, ligou em lágrimas. Ana, filha, como é que isto aconteceu? Tu sempre foste tão discreta. Ana mentiu dizendo que era tudo um mal-entendido, mas sabia que a mentira não ia durar. Enquanto isso, Beatriz reunia-se com o seu agente num restaurante caro no Chiado e ouvia o plano perfeito. Negocia uma cláusula de confidencialidade com o Ferreira e depois usa o escândalo para pressionar por um contrato solo. Beatriz sorriu pela primeira vez naquele dia, mas no fundo sentia uma pontada de culpa ao lembrar-se do abraço que partilhara com Ana na praia de Cascais há apenas 2 semanas. O dia seguinte chegou como um furacão, o estúdio estava lotado de jornalistas e o especial Amor Sem Fronteiras foi anunciado com destaque em todos os canais concorrentes. Ana e Beatriz entraram no palco com sorrisos ensaiados, mas os olhares que trocavam eram de pura tensão. Durante o debate, Ana falou com honestidade controlada. O amor não escolhe géneros e eu não tenho vergonha do que sinto. Beatriz, por sua vez, desviou o foco. Isto é um momento para discutirmos a privacidade no mundo digital, não as nossas vidas pessoais. O público em estúdio aplaudiu, mas Ana sentiu a facada. O distanciamento de Beatriz era calculado e ela sabia que aquilo ia custar caro. Depois da emissão, as audiências bateram outro recorde e António Ferreira convocou-as novamente. Vocês foram brilhantes, mas preciso de mais. O Conselho de Administração quer um episódio semanal sobre o tema. Ana recusou-se a aceitar sem falar primeiro com Beatriz e as duas encontraram-se à noite num apartamento alugado em Belém, longe dos olhares. Beatriz, eu não consigo continuar assim, disse Ana com a voz embargada. Ou assumimos ou acabamos com isto antes que nos destrua. Beatriz hesitou, os olhos dela enchendo-se de lágrimas pela primeira vez. Ana, eu amo-te, mas a minha carreira é tudo que tenho. Se eu perder o horário nobre, volto a ser ninguém. A discussão durou horas e pela primeira vez elas dormiram separadas, cada uma no seu lado da cama, com um silêncio a pesar como chumbo. Na manhã seguinte, Ana acordou com uma mensagem de Beatriz. Vamos tentar o plano do Ferreira, mas prometo que depois voltamos a nós. Ana quis acreditar, mas no fundo sabia que aquela promessa era frágil como o vidro. O dia trouxe mais pressão. O rival da SIC lançou um especial concorrente e a Luz TV exigiu que Ana e Beatriz aparecessem juntas num evento de imprensa. Durante a conferência, um jornalista perguntou diretamente: vocês são um casal ou isto é só marketing? Ana abriu a boca para responder com a verdade, mas Beatriz interveio rapidamente. Somos profissionais que respeitam a privacidade alheia. A resposta gerou aplausos, mas Ana sentiu o coração partir-se um pouco mais.
À noite, no seu apartamento, ela chorou sozinha pela primeira vez em anos, percebendo que o preço da sobrevivência era perder pedaços de si mesma. Beatriz, por sua vez, bebia um copo de vinho no seu terraço em Santos, olhando as luzes da cidade e questionando se a ambição valia aquele vazio que sentia no peito. O jogo continuava e cada decisão que tomavam afastava-as mais uma da outra, enquanto o rating subia como nunca. File 3. A semana seguinte foi um turbilhão de entrevistas e reuniões. O especial semanal tornou-se o programa mais visto da Luz TV e António Ferreira andava pelos corredores com ar de quem tinha descoberto o Santo Graal. Ana e Beatriz eram convidadas para todos os eventos, mas cada aparição pública era uma tortura disfarçada de triunfo. Durante uma gravação ao vivo, Beatriz cometeu o erro de tocar acidentalmente na mão de Ana e o momento foi captado pelas câmaras, gerando uma nova onda de memes e comentários. O departamento de comunicação da emissora aproveitou o momento e lançou uma campanha nas redes sociais com o hashtag Amor Real no Ar. As audiências subiram mais 10 pontos, mas Ana sentia que estava a perder o controle da própria vida. Ela marcou uma conversa privada com o chefe. António, eu não aguento mais, isto está a destruir-me por dentro. Ferreira riu-se com frieza. Ana querida, o público adora-te, exatamente por isso continua e eu garanto-te o contrato de ouro no final do ano. Ana saiu da sala com a sensação de que tinha vendido a alma e quando contou a Beatriz, esta respondeu com pragmatismo cortante. É o preço da visibilidade, Ana, ou aceitamos ou caímos. A tensão entre elas cresceu como uma tempestade silenciosa e numa noite depois de uma emissão Beatriz propôs uma pausa. Só até as coisas acalmarem, Ana, eu preciso de espaço para pensar. Ana concordou com o coração pesado, mas sabia que aquela pausa era o começo do fim. Enquanto Beatriz se afastava, Ana mergulhava no trabalho, preparando debates cada vez mais ousados sobre direitos LGBT em Portugal e o público respondia com entusiasmo. Um dia recebeu um e-mail anónimo com provas de que o vazamento tinha vindo de dentro da emissora um produtor rival chamado Miguel Santos que queria o lugar de Beatriz. Ana confrontou Ferreira com as provas, mas ele encolheu os ombros. Negócios, Ana, o importante é que o rating está nas nuvens. A traição interna abriu os olhos de Ana para a realidade cruel da indústria e ela decidiu que não ia deixar que a destruíssem sem lutar. Encontrou-se com Beatriz num parque junto ao Mosteiro dos Jerónimos e contou-lhe tudo. Beatriz, o vazamento foi planeado pelo Miguel para nos derrubar. Beatriz empalideceu, mas logo recuperou a compostura. Então usamos isso contra ele, Ana, vamos exigir que ele seja despedido e depois voltamos ao normal. O plano pareceu perfeito, mas Ana sentiu que Beatriz estava a esconder algo. Na reunião seguinte com Ferreira, Beatriz apresentou as provas e exigiu a cabeça de Miguel, mas ao mesmo tempo pediu uma promoção só para si própria. Ana ficou gelada ao ouvir as palavras. Eu mereço o horário das 10 sozinha, António, o escândalo provou que consigo carregar o programa. Ferreira sorriu satisfeito. Negócio fechado, Beatriz. Ana saiu da sala sem dizer uma palavra e naquela noite enviou a Beatriz uma mensagem curta. Parabéns pela promoção, espero que valha a pena. A resposta nunca chegou e Ana percebeu que a mulher que amava tinha escolhido ambição acima de tudo. Os dias seguintes foram um vazio, o programa continuava a bater recordes, mas Ana sentia-se como uma marionete nas mãos da emissora. Ela começou a questionar todas as escolhas que a tinham levado até ali e numa tarde chuvosa em Lisboa decidiu confrontar Beatriz cara a cara no gabinete dela. Tu vendeste-nos, Beatriz, tu vendeste-me. Beatriz não negou, apenas baixou os olhos. Eu fiz o que era preciso para sobreviver, Ana, tu farias o mesmo se estivesses no meu lugar. A discussão terminou com Ana a sair porta fora sabendo que o amor delas tinha morrido ali mesmo no meio do sucesso que tanto desejavam. Mas o rating continuava a subir e o público exigia mais, e Ana compreendeu que o preço da fama era a solidão mais profunda que alguma vez sentira. File 4. O outono chegou a Lisboa com chuvas finas e Ana viu-se sozinha no topo das audiências. O programa Debate Nacional era agora o mais comentado do país e o contrato novo que Ferreira lhe ofereceu incluía uma cláusula de exclusividade que prendia a emissora por mais 5 anos. Beatriz, por sua vez, estreava o seu próprio segmento nas 10 da noite e os dois horários competiam ferozmente entre si, criando uma guerra interna que a Luz TV explorava com mestria. Ana recebia ofertas de outras emissoras, mas recusava-as todas porque no fundo ainda esperava que Beatriz voltasse atrás.
Uma noite depois de uma emissão especialmente emotiva sobre famílias LGBT, Ana encontrou um bilhete no seu camarim. Encontra-me no nosso lugar de sempre. Era a letra de Beatriz e o coração de Ana acelerou contra a vontade. Elas encontraram-se na praia de Cascais ao pôr do sol, o mesmo sítio onde se tinham abraçado pela última vez antes do escândalo. Beatriz apareceu com o casaco levantado contra o vento e os olhos inchados. Ana, eu cometi um erro, a promoção não preencheu o vazio que sinto sem ti. Ana quis acreditar, mas a ferida era demasiado profunda. Tu escolheste o poder, Beatriz, e agora eu tenho de escolher proteger-me. Elas caminharam pela areia em silêncio e por um momento o amor antigo pareceu regressar, mas Ana sabia que nada seria igual. No dia seguinte, Ferreira convocou as duas para uma reunião conjunta. Quero que voltem a apresentar juntas num especial de Natal, o público vai adorar a reconciliação. Beatriz aceitou imediatamente, mas Ana hesitou. Só se for com honestidade, António, não mais mentiras. Ferreira concordou com um sorriso falso e o especial foi anunciado com pompa. Durante os ensaios, a tensão entre Ana e Beatriz era palpável, mas o público não via nada disso. No dia da emissão ao vivo, Ana decidiu improvisar no final do programa. O amor verdadeiro resiste a tudo mesmo quando o mundo tenta destruí-lo. Beatriz olhou para ela com lágrimas nos olhos e o aplauso foi ensurdecedor. As audiências bateram mais um recorde, mas Ana sabia que aquela reconciliação era apenas para as câmaras. Depois da emissão, elas discutiram novamente no camarim. Ana, eu ainda te amo, mas não posso voltar atrás na minha carreira. Ana respondeu com frieza. Então fica com a tua carreira, eu fico com a minha dignidade. A separação oficial aconteceu naquela noite e Ana saiu do estúdio sentindo que tinha perdido tudo menos a integridade. Os meses seguintes foram de crescimento solitário. Ana lançou um podcast sobre mulheres na comunicação e o sucesso foi imediato, mas o vazio no peito permanecia. Beatriz, por sua vez, enfrentava problemas internos na sua equipa e começou a questionar as escolhas que fizera. Um dia recebeu uma mensagem de Ana. O Ferreira está a planear despedir-te se as audiências caírem. Beatriz percebeu que a traição que cometera tinha voltado como um bumerangue e decidiu confrontar o chefe. A reunião terminou com Beatriz a perder o horário nobre e Ana a receber a oferta de assumir o controle total do debate nacional. O ciclo de poder completava-se e Ana sentiu uma vitória amarga sabendo que o preço tinha sido o amor da sua vida. File 5. O inverno trouxe neve rara a Lisboa e Ana assumiu o comando do programa com mão de ferro, implementando mudanças que a tornaram respeitada mas temida dentro da emissora. Beatriz foi relegada para um segmento secundário e as duas evitavam-se nos corredores como se nunca tivessem partilhado nada. Uma noite, Ana recebeu um telefonema urgente de Ferreira. Ana, precisamos de ti para salvar o canal. A Beatriz está a ameaçar ir para a concorrência com toda a história. Ana sentiu o antigo amor misturar-se com a raiva. O que queres que eu faça? Ferreira respondeu sem hesitar. Convença-a a ficar, oferece-lhe o que ela quiser, mas mantém controlo. Ana marcou um encontro no mesmo café discreto onde tudo começara e quando Beatriz chegou parecia mais velha e cansada. Ana, eu vou-me embora se tu não me ajudares. Ana olhou para ela com pena. Tu ajudaste-me a destruir-nos, Beatriz, agora é a tua vez de pagar o preço. A conversa terminou com Beatriz a aceitar uma posição menor mas com cláusula de silêncio e Ana saiu dali sentindo que tinha dado o golpe final. O programa continuou a crescer e Ana recebeu prémios nacionais pela coragem de falar abertamente sobre o tema, mas cada troféu lhe lembrava o que perdera. Num evento de gala no CCB, ela viu Beatriz ao longe e os olhares cruzaram-se por um segundo carregado de tudo o que não fora dito. Naquela noite, Ana escreveu no seu diário uma frase que resumia tudo. O sucesso tem o sabor da solidão quando o amor é o preço pago. Beatriz, por sua vez, começou a frequentar terapia e lentamente compreendeu que a ambição a cegara. Ela enviou a Ana uma carta longa pedindo perdão, mas Ana nunca respondeu. O ano terminou com a Luz TV a bater todos os recordes e Ana a ser considerada a apresentadora mais influente de Portugal, mas o coração dela permanecia vazio. Ferreira ofereceu-lhe uma participação em política real, mas Ana recusou sabendo que o jogo de poder já lhe roubara demasiado. Num dia de primavera ela decidiu voltar à praia de Cascais sozinha e sentou-se na areia onde tudo terminara.
O vento trazia memórias e pela primeira vez ela chorou sem vergonha. Ao mesmo tempo, Beatriz observava-a de longe sem coragem de se aproximar e as duas perceberam que o amor que as unira era agora apenas uma sombra do passado. O ciclo de ambição, traição e perda completava-se e Ana soube que nunca mais seria a mesma mulher. File 6. A primavera transformou Lisboa num tapete de flores e Ana continuou a liderar o debate nacional com uma maturidade que lhe valia respeito universal. Beatriz deixou a Luz TV e aceitou um cargo numa pequena produtora independente onde podia trabalhar longe dos holofotes. As duas nunca mais se cruzaram publicamente, mas o país inteiro ainda falava do escândalo que salvou um canal. Ana recebeu uma proposta para escrever um livro sobre a sua experiência e aceitou com a condição de manter os nomes reais alterados. Durante a escrita, ela reviveu cada momento de dor e de amor e compreendeu que o verdadeiro poder não estava nas audiências, mas na capacidade de sobreviver intacta. Beatriz, por sua vez, encontrou paz numa relação nova, mas o fantasma de Ana nunca desapareceu completamente. Num dia de verão, a Ana foi convidada para uma conferência em Lisboa sobre ética nos média e, ao subir ao palco, viu Beatriz na plateia. Depois da palestra, elas encontraram-se nos bastidores e trocaram palavras breves. Tu ganhaste, Ana, disse Beatriz com um sorriso triste. Mas eu perdi-te para sempre. Ana respondeu com honestidade. Nós perdemos as duas, Beatriz, o poder sempre cobra o seu preço. Elas separaram-se sem abraço e Ana voltou para casa sabendo que o capítulo final estava escrito. O livro saiu e tornou-se best-seller, mas Ana recusou todas as entrevistas sobre o tema pessoal, preferindo falar apenas de profissionalismo. O tempo passou e o escândalo tornou-se apenas uma nota de rodapé na história da televisão portuguesa. Ana continuou a apresentar com paixão, mas nunca mais permitiu que a sua vida privada entrasse no ar. Beatriz encontrou sucesso na sua nova carreira e ocasionalmente via os programas de Ana com um misto de orgulho e saudade. Um dia Ana recebeu uma mensagem anónima com uma foto antiga delas duas na praia e soube que era de Beatriz. Ela não respondeu, mas guardou a foto como lembrete de que o amor verdadeiro existira mesmo que tivesse sido destruído pela ambição. O país evoluiu e discussões sobre direitos LGBT tornaram-se mais comuns graças ao debate que elas involuntariamente iniciaram, mas para Ana e Beatriz o preço pago fora demasiado alto. No final de um ano marcado por sucessos, Ana olhou para o tejo do seu apartamento e fez-se a pergunta que nunca calava. A ambição sempre vence o amor verdadeiro? Verdadeiro ou falso?